a igreja onde eu fui criado, né? Comentou lá em casa, até surgiu uma dúvida, eu não lembrava se eu tinha sido apresentado aqui, obviamente eu não lembrava, mas tinha as fotos lá, e aí a gente procurando lá, consegui me encontrar, pude rever um pouco como que era, né? Eu também, as primeiras lembranças que eu tenho de frequentando uma escola sabatina, de vindo para a igreja, são aqui. Pude lembrar de algumas pessoas, né? Mas a maioria me perguntava, não conseguia lembrar não. Então eu peço desculpa aí para alguém, às vezes me reconheceu ou sabia quem eu era e eu acabei que não pude reconhecer, né? Mas muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar, né, a palavra de Deus, para sermos alimentados por Deus. Nesse momento eu já convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, a partir do verso 15. Lucas 14, a partir do verso 15. Imagino que a maioria já encontrou, né? Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos fazer uma rápida oração antes de ler o texto. Senhor Deus, Pai querido que estás nos céus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa fazer presente nesse momento em nossos corações, para que nós possamos entender qual é a Sua vontade para a nossa vida hoje, que possamos sair daqui cheios do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas 14, a partir do verso 15. Eu vou fazer a leitura e você acompanha na sua Bíblia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa é mais uma, parábola de Jesus, bastante conhecida também, parábola do grande banquete. E eu gosto das parábolas aqui do livro de Lucas, porque Lucas, diferente do que geralmente acontece em Mateus, Lucas, ele apresenta as parábolas dentro do seu contexto. Ele comenta uma situação que estava acontecendo no lugar que Jesus estava, e aí ele diz que Jesus contou aquela parábola, e sempre tem uma razão. Jesus geralmente conta uma parábola para responder alguma coisa, para querer dizer algo que estava acontecendo ali no momento. E
quando nós vemos alguns versos antes do verso 15, onde nós estávamos, do verso 1 até o verso 14, Jesus estava participando de um banquete. Ele havia sido convidado para participar de um banquete. O texto vai dizer aqui no verso 1 que era na casa de um dos principais dos fariseus. E ali eles estavam observando Jesus para ver o que ia acontecer. E Jesus, ele dá algumas lições no pessoal. Nós não vamos entrar muito aqui nesse mérito, mas no final Jesus ele instrui os convidados: olha, quando vocês forem convidados para um banquete, vocês têm que se comportar dessa maneira aqui. E você que é um anfitrião que convidou todo mundo, quando você convidar, não convide pensando nisso, não convide como troca de favor para receber algo em troca, não convide só as pessoas importantes, convide as pessoas que mais necessitam. Então ele estava instruindo sobre como se comportar em um banquete. E aí o verso 15 vai dizer que uma dessas pessoas que estavam lá, ouvindo ele falando isso, disse o quê? Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino dos céus. Olha só, né? Ele viu Jesus comentando sobre isso, falou: não, mas bem-aventurado que comer no reino dos céus. E aí a parábola, o texto vai seguir dizendo, né, no verso 16, que foi por causa desse comentário que essa parábola nasceu. É para responder esse comentário que Jesus conta essa história do banquete. E tem algumas coisas que nós vamos poder entender aqui, né, para nós conseguirmos entender o que Jesus queria ensinar. Vamos entender a parábola. O que a parábola diz? O texto já diz que ele convidou a muitos, né? E há uma característica aqui, que ele fez 2 convites, né? O convite acontece em 2 momentos, na verdade. Primeiro, o texto diz assim que ele deu uma ceia e convidou a muitos. E aí o verso 17 diz que a hora da ceia ele mandou o servo para avisar o pessoal que estava pronto. Então foi um convite feito com antecedência, né, com alguns dias de antecedência, mas quando faltava alguns momentos, né, algumas horas para a ceia acontecer, ele falou: olha, já está tudo preparado, vai chamar o pessoal que foi convidado e que já tinha aceitado o convite, não é? E aí nós vamos para as respostas, né? A primeira desculpa, o texto já diz, né, que eles começaram a se desculpar. E a primeira desculpa diz o seguinte, no verso 18: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo que me tenhas por escusado. Olha só, primeira coisa que é importante nós analisarmos aqui: essa pessoa, ela está trocando o banquete que o Senhor estava oferecendo, estava trocando participar disso por causa de quê? De um campo. Isso, alguém falou aí do negócio, né? Porque era para isso que os campos, né, serviam. Você comprava um campo para quê naquela época? Geralmente você comprava um campo para poder plantar, para ter uma colheita maior, ou então para poder aumentar o lugar onde você ia criar os seus animais. Então, como foi falado aqui, ele está trocando a presença nesse banquete por causa de negócios, né? É como se hoje alguém te fizesse um convite para uma situação especial e você falasse: olha, eu não vou poder porque eu acabei de comprar um ponto ali que eu vou abrir uma loja e eu tenho que ir lá ver. Mas um detalhe que não pode passar despercebido aqui é que essa desculpa, ela é insatisfatória. Porque imagina aí, quem é que em sã consciência compra um campo sem antes ir ver o campo?
Como que você vai comprar algo tão importante, que não é barato também, sem ir ver antes? Hoje em dia, né, é comum a gente comprar as coisas na internet, mas isso é tão arriscado você comprar algo sem antes ver, sem antes provar, que existem leis específicas só para a compra da internet. Você tem um prazo para fazer a devolução, você tem um prazo para, caso não der, caso não for como você era. Geralmente as lojas, elas deixam espaço para quem comprou, né, poder postar ali foto, dar um feedback, porque ninguém em sã consciência faz uma coisa dessa. Então, quando nós vemos essa situação, tem duas opções. Ou essa pessoa era muito tola, né, era imprudente, era maluca, comprou algo, e veja só, ela não se desculpa, ela não deixa de ir porque ela tem que comprar. Ela já comprou, mas ela ainda não viu. Ou ela estava mentindo, é uma desculpa esfarrapada, aquela desculpa que você não quer ir, e aí você inventa qualquer coisa, desconsidera, você inventa qualquer coisa ali. Ou então ele era tolo, ele era maluco, né? Ainda mais que nós devemos lembrar que o convite havia sido feito com antecedência. Essa falta de planejamento já pressupõe também uma falta de consideração com a pessoa que fez o convite. O outro, no verso 19, ele dá outra desculpa. A razão para ele não ir para o banquete é diferente, mas acontece a mesma coisa. Ele diz a mesma coisa: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo que me tenhas por escusado. Esse aqui, ele não estava comprando um campo, mas ele estava comprando algo também muito importante: 5 juntas de bois. Para que serviam geralmente os bois no tempo de Jesus? Geralmente servia para arar a terra. Era como se fosse uma máquina de trabalho. Era um bem material, né? Era um bem que você comprava para facilitar a sua vida. Era um facilitador de tarefas. Talvez hoje pode ser considerado um carro, talvez um celular, um computador, algo que serve para você trabalhar melhor, para você viver melhor. Essa pessoa é a mesma coisa. Ela, olha, eu comprei essa junta de bois, o negócio já está feito, ele já comprou, e ele diz também que precisa ir ver. É a mesma estrutura daquele que comprou no campo. Ele troca a presença dele, né, a presença para honrar o que fez o convite. Ele ignora tudo isso para ir ver algum bem material que ele já tinha comprado, e que por imprudência dele, por falta de organização, ele ainda não havia ido ver, ou então, mais uma vez, uma simples desculpa esfarrapada: não estou nem aí, não tenho consideração por você, pelo seu banquete, por isso que você preparou, nada disso tem importância para mim. Eu tenho que ver as 5 juntas de bois que eu comprei. E a terceira desculpa, né, eu acho que a gente não pode nem essa terceira aqui é um pouco diferente. O terceiro aqui, ele é o único que não se desculpa por estar recusando o convite. No verso 20, né, fica exposto aqui. Olha só, o texto termina de uma forma bem abrupta. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Diferente dos anteriores, ele não tem aquela expressão: rogo que me tenhas por escusado. Os outros, né, eles sabiam que a razão que eles estavam apresentando não era boa o suficiente. Eles sabiam que era um motivo fraco. Então eles suplicavam: olha, eu rogo que você me tenha por escusado. Esse aqui nem rogou e nem pediu desculpa. Ele achava que ele tinha
um motivo maior, um motivo melhor para não ter, para não frequentar aquela festa. Afinal de contas, ele disse: casei-me, por isso não posso ir. Ele não dá uma desculpa, na cabeça dele ele está dando uma razão. É por isso que eu não vou, porque eu me casei. Há algo em comum nessas três recusas, né? As três recusas são feitas com base em algo que já havia acontecido, algo que está no passado. Eu comprei um campo, comprei 5 bois e eu já casei. Já aconteceu o evento. Mas eles, ainda assim, eles usam algo do passado para não participar de algo que está acontecendo agora. E esse em específico, talvez ele tenha em mente uma das leis que são prescritas em Deuteronômio 24, verso 5. Porque em Deuteronômio 24, verso 5, havia uma lei, né, que isentava, ele permitia que uma pessoa recém-casada, que durante um ano ela ficasse desobrigada de qualquer obrigação pública. Qualquer obrigação pública, militar. Se você se casou, você fica um ano isento disso. Então, talvez ele estava se valendo disso, né? Ele não tem que pedir desculpa porque ele está agindo, ele tem a lei debaixo dele para proteger de não ir. Mas isso revela a maneira com que ele entendia o convite que foi feito. Ele não entendia que aquele convite era uma oportunidade de se relacionar com outro, era um privilégio, era uma forma ali era um relacionamento amistoso. Ele via isso como uma obrigação. Ele via como um encargo pesado que estava sobre ele e que porque ele se casou agora ele se viu livre. Pronto, encontrei o que eu queria, a desculpa que eu queria para poder faltar nesse compromisso aí. Era justamente o que eu estava precisando. E essa recusa, ela foi bastante ofensiva, né? Isso era ofensivo para alguém quando você recusava participar de alguma comemoração, de alguma festa que ele estava participando, né? Nas parábolas que Jesus conta ali em Lucas 15, sempre quando ele tinha um momento de alegrar, né? Aqui encontrou a dracma, o que encontrou a ovelha, o que teve um filho de volta, ele festeja para comemorar e ele convida os vizinhos. Você se recusar a ir no momento desse, é você se recusar a participar da alegria do outro. É você se recusar a participar das bênçãos, daquilo que aquela pessoa tinha recebido. E então o texto vai seguir dizendo que o anfitrião, ele ficou irado com aquilo que aconteceu. Ele era uma pessoa, obviamente, de muitas posses, né? Alguém muito poderoso ali. Ele ficou irado. Então ele disse ao servo: sai depressa, vai pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Olha só, aqueles que haviam sido convidados antes não quiseram ir. Então ele falou: olha, vá às ruas e aos becos da cidade. Esses lugares aqui eram justamente os lugares que as pessoas menos desfavorecidas estavam. E esse convite, ele está respondendo também algo que Jesus havia mencionado nos versos anteriores, como eu comentei com vocês, que ele fez algumas repreensões para os fariseus que estavam ali participando naquele banquete. E no verso 13 desse mesmo capítulo, ele faz essa mesma lista, quando ele está falando para o anfitrião: olha, quando você for convidar alguém, você convide pobres, cegos, coxos e aleijados, porque justamente o fato deles não terem como te recompensar é justamente isso que vai permitir que você seja recompensado na vinda do rei.
Então, essas pessoas que o anfitrião está convidando aqui, geralmente não eram convidadas para esse tipo de situação, porque elas não tinham como oferecer um banquete de volta para honrar você. Você não ganhava nada dando uma festa para essas pessoas. E aí Jesus está dizendo aqui que aquele anfitrião falou: olha, eles não quiseram, aqueles que tinham algo a oferecer não quiseram, vá pelos becos, chama quem não pode participar, quem não pode oferecer, chamem eles para essa festa aqui. E algo que nós podemos notar também é que dessa vez não é um convite, não fala a festa está pronta, venham. A ordem que ele faz aqui é: trazem para aqui os pobres, os aleijados. Esse verbo que é utilizado aqui no verso 21 para falar, sempre que ele aparece na Bíblia, ele implica um contato físico. Quando está falando de trazer, é alguém que pega o outro pela mão aqui e leva até um lugar. Essa é a segunda vez que essa palavra é utilizada. A primeira vez é quando o texto diz que José e Maria trouxeram Jesus ao templo. É esse verbo que aparece lá, e a segunda vez é aqui. Depois ele vai aparecer várias vezes no livro de Atos, falando que um soldado está levando um prisioneiro para um lugar, que alguém teve que trazer alguma coisa. Sempre que ele é utilizado, ele implica necessariamente você praticamente arrastar a pessoa mesmo, você fazer tudo o que precisa para aquela pessoa ir até aquele lugar. Então é dessa forma que o anfitrião fala: olha, tragam eles, ele é cego, ele não pode ir, mas você pega ele pela mão, você conduz, ele é coxo, dá um jeito, faça prover os meios para que ele possa estar presente aqui na minha casa, porque eu quero comemorar com ele. Dá um jeito de trazer ele aqui, nem que você tenha que trazer no colo, né? Talvez não tenha pobre, não tenha o meio de transporte para ir, é longe, dá o seu jeito, tragam essas pessoas até aqui. E o servo vai, mas ele volta com uma notícia: Senhor, verso 22, eu fiz tudo que você mandou, mas ainda há lugar. Isso aqui nos mostra o tamanho da generosidade desse anfitrião. Ele tinha feito a festa para tantas pessoas que o servo puxou todo mundo que ele viu na rua. Ele colocou todo mundo que ele viu na rua para dentro, mas quando colocou todo mundo lá, ainda há lugar. Era uma festa grandiosa. O texto já começa dizendo, né? Ele convidou a muitos, de maneira que os necessitados daquela cidade não eram suficientes para conseguir encher aquele lugar. Então ele dá outra ordem, né? Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos que você encontrar, né? O verso obriga a todos a entrar para que a minha casa esteja cheia. É importante nós entendemos aqui que os caminhos e atalhos, algumas versões, ao invés de atalhos, dizem caminhos e valados, porque valados ele serve mais para delimitar um local. E o que está implícito aqui, a essência da ordem desse Senhor aqui, é justamente isso. É como se ele estivesse mandando o servo ir além dos limites da cidade. E aí a gente para pensar, né, na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, a maneira com que Deus descreveu para Moisés, que era para organizar a cidade. Quem eram as pessoas que viviam nos arredores das cidades, que não podiam entrar, que viviam fora do convívio social? Leprosos. As pessoas era literalmente a escória da sociedade, aqueles que realmente não podem ou não querem, que são considerados impuros, aqueles que não podem estar em sociedade, que não podem conviver com outras pessoas. E aí esse Senhor aqui, ele está falando, vai lá e traz essas pessoas, porque eu quero a minha casa cheia delas.
Eu quero ver a minha casa cheia dessas pessoas aí, não importa, né? Talvez tem essa questão aqui do obriga, né? É uma característica que a parábola tem de ir intensificando cada vez mais, e essa palavra ela tem o sentido de obrigar também, mas não necessariamente de maneira forçosa. Ela aparece outras 2 vezes nos evangelhos, em Mateus 14, 22 e em Marcos 6, 45, mas ali ela tem o sentido de compelir ou de persuadir. Essa obrigação aqui é no sentido de constranger, é você deixar a pessoa em uma situação que ela não consiga dizer não. Sabe quando você está em uma situação que uma pessoa que já te ajudou muito, uma pessoa que é muito amiga sua e que te ajudou no momento que você precisava, e aí ela vai lá e pede algo para você, e ela não fala que você não pode negar, mas você sabe que você não pode negar aquilo que ela pediu. Esse obrigar aqui é nesse sentido. É como se o Senhor estivesse falando assim: olha, vai lá para essas pessoas, e talvez por elas não estarem acostumadas a receberem coisas boas, elas não vão aceitar. Então você vai e constrange elas a aceitar. Você faça tudo o que for preciso. Não permita que elas deem desculpas para recusar esse convite. Traga essas pessoas, traga tantos quantos forem necessários para encher a minha casa. E no final ele fala: porque nenhum daqueles homens que foram convidados provarão da minha ceia. A parábola termina aqui, e essa intensificação nós podemos entender que cada vez que o tempo passa, né, nós vemos que os primeiros convites foram feitos à hora da ceia, já estava tudo pronto, faltando alguns momentos eles foram convidados, mas cada vez que o tempo passava o convite se intensificava. Da mesma forma é o convite que Jesus faz para nós diariamente. Quanto mais o tempo passa, o convite se intensifica mais. Jesus vai colocando situações, colocando pessoas em nossas vidas que às vezes a situação tem ficado clara para a gente, né? Olha, você tem que fazer isso, aquilo que você fez é errado, você tem que agir dessa forma, mas muitas vezes nós não conseguimos ou nós não queremos ver, e era a situação dessas pessoas. Esse fariseu que disse essa frase aqui, que foi o que motivou a parábola a ser contada, ele estava nessa situação, ele não conseguia entender. Jesus estava repreendendo a atitude deles, que era uma atitude baseada na troca de favores, e ele fala: não, é verdade, Jesus, e bem-aventurado o que comer pão no banquete do reino dos céus. E Jesus falou: exatamente é isso, mas você não está conseguindo entender. O convite está sendo feito para você participar daquele banquete, mas vocês estão trocando o reino dos céus por coisas, e vocês não estão conseguindo ver. Pessoas que tinham tudo com elas, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, eles estavam na igreja, eles estavam fazendo as orações certinho. Jesus disse que eles devolviam o dízimo até dar um hortelã, né? E essa parábola ela serve de alerta para nós também. Talvez a gente olha: não, eu vim na igreja, eu aceitei o convite para o banquete, eu estou aqui, né? Eu estou fazendo a oração certinho, a minha oferta, o meu dízimo está lá. Mas quantas vezes nós não trocamos a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus? Não necessariamente aqui, mas em casa. Eu troco porque eu tenho que fazer algo do meu trabalho que é mais importante, e aí eu deixo um pouquinho, 5 minutinhos só para o estudo da palavra de Deus, ou então eu passo por cima daquele horário que seria ideal e você deixa para o final do dia. Você não dá prioridade, né? Qualquer desculpa que nós damos para não conversar com Deus de verdade, com qualidade durante esse dia, é uma desculpa esfarrapada. Você tem que rogar a Deus, falar:
Senhor, eu rogo que o Senhor me perdoa por estar indo fazer isso aqui, estar indo fazer esse serviço aqui, ao invés de estar indo estudar a palavra de Deus. Eu rogo porque eu sei que eu estou errado. E às vezes a gente acha, não, eu tenho que fazer isso aqui é certo, igual que se casou, né? A minha obrigação, eu tenho que ser dessa forma aqui, não posso faltar com a minha família, eu não posso deixar isso aqui para trás. Mas é engraçado que no mesmo contexto, alguns versos depois, no verso 26, Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos, irmãos e ainda a sua própria vida, esse aí não pode ser meu discípulo. Mas nós insistimos em arrumar desculpas, em trocar o reino de Deus por causa de coisas, por causa de Instagram, de celular, de algum bem que eu quero ou que eu já tenho, né? Algo que eu já comprei. Aí eu tenho que ver, tenho que usar, não é errado. Nada do que Jesus mencionou aqui é ruim. Você comprar um campo, comprar um de bois, você se casar, isso não é ruim. O problema é o lugar com que nós colocamos essas coisas em nossas vidas. Jesus, ele faz esse convite para nós todos os dias, e cada dia que passa vai se intensificando mais, e aquilo que ele tem para oferecer é ele mesmo. Participar do banquete que Cristo oferece é conhecer a Cristo, né? Apocalipse 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha só o convite de Jesus para entrar na minha vida e transformar o meu coração.